nós possamos levar a tua luz onde quer que estejamos. E assim, Senhor, desta forma, nós damos início ao nosso culto do Evangelho no Lar, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, alguns breves avisos. Antes que eu me esqueça, eu sempre esqueço de falar isso hoje no nosso culto. De falar no nosso culto, eu falo em variadas outras lives e eu sempre esqueço de falar no culto. Queridos, sempre que vocês tiverem alguma pergunta a me fazer, me mandem uma mensagem no direct do Instagram ou do Messenger do Facebook. Eu não tenho tido mais tempo de olhar todos os comentários, seja do Instagram, do Facebook, de outras mídias sociais. Então eu peço perdão por isso. Então, sempre que tiver alguma pergunta, por favor, me mande no direct. Geralmente eu tenho conseguido, às vezes demora um dia ou 2 dias, mas eu tenho conseguido responder a todos, ok? Lembrando que amanhã temos a nossa live normal de Hamed, o nosso novo estudo, As Dores da Alma. Na quinta-feira, temos uma live sobre ansiedade. O que é, o que fazer, como tratar, quais são os sintomas físicos, psicológicos e espirituais da ansiedade. O que nós podemos fazer para não adentrarmos o ciclo, muitas vezes vicioso, da ansiedade. Quinta-feira, às 19 horas, aguardo a todos vocês. Na quinta-feira passada, falamos sobre relações tóxicas e creio, ainda não vi minha agenda, mas creio que muito provavelmente na quinta-feira da outra semana voltaremos ao assunto das relações tóxicas, sejam elas de que ordem for, de amizade entre pais e filhos, filhos e pais, relações afetivas, enfim. Como já é de nosso costume desde semana passada, na verdade, queridos, não estaremos mais aqui falando nenhum nome. Exatamente porque a lista cresceu demais. E às vezes falávamos somente alguns nomes e umas pessoas me falavam, poxa, você não falou o meu nome. A lista ficou grande demais, ficaríamos aqui 15 minutos somente fazendo a nossa lista, mas eu quero que todos saibam, todos aqueles que me pedem preces, orações, sejam hoje ou sejam de outros momentos, saibam que todos estão nas preces aqui. Caso você se lembre de alguém que tenha necessidade, que você queira fazer uma prece por essas pessoas, irradie as melhores emoções, os melhores sentimentos para estas pessoas. Tenha certeza que elas receberão. Agora, nesse momento, então, estaremos retirando, queridos, os comentários para darmos início, então, ao nosso culto. Não, mas eu creio que esteja bom. Esqueci de perguntar se o som está bom, mas eu acho que hoje eu vi aqui há pouquinho, eu acho que hoje o som está bom. Queridos, hoje nós iremos falar sobre o capítulo... o nosso culto é referente ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 81. Caso você tenha, o Evangelho esteja com ele, que você esteja com ele em mãos agora, capítulo 28, item 81. Enquanto as pessoas vão pegando, alguns outros avisos. Caso você tenha esquecido de trazer água para fluidificar, não se preocupe. Terminou o culto, coloque a água ao lado da sua cama. Pela manhã ela estará fluidificada. Caso você sinta vontade de dormir no culto, adormeça, não se incomode. Solo sagrado, queridos. A nossa casa durante o culto do Evangelho no Lar se torna solo sagrado. Então você pode relaxar porque você está cansado, porque o dia foi longo, porque você consegue relaxar um pouco, ou talvez porque a espiritualidade queira lhe dar algum recado durante o culto, faz com que você adormeça para que ela fale com a sua alma, ou mesmo, quem sabe, eles fazem com que você adormeça para que você vá trabalhar, quem sabe, junto à espiritualidade no horário do culto, ou que suas energias sejam utilizadas. Não se preocupe.
Todas as lives que eu faço no meu Instagram, elas ficam armazenadas no IGTV aqui do Instagram. É o ícone que é aquele mesmo ícone do play. Quando a gente dá play, quando alguém nos manda um áudio no WhatsApp, tem aquele sinalzinho de play. Entre no meu Instagram, naquele ícone, todas as lives que eu realizo aqui no meu canal estão lá. E lembrando igualmente que hoje é o dia perfeito para você estar em contato com o seu anjo da guarda, visto que ele já se encontra na sua casa, se você comumente vem estando aqui conosco às terças-feiras. Então, hoje, busque nas suas medidas, nas suas possibilidades, mas também com certo esforço, quem sabe, ao término deste culto, busque se manter com o mesmo padrão vibratório até a hora de dormir. Se afaste dos noticiários de toda ordem. Nas suas possibilidades, afaste-se também das mídias sociais, para que você adormeça com o padrão elevado mais alto possível, para que assim, então, o seu corpo, quando adormeça, a sua alma, parcialmente liberta do seu corpo, o seu anjo da guarda, então, possa vir até você, te esclarecer, te consolar, te fortalecer. E ainda que você não se lembre nada ao acordar, por favor, tenha certeza, a sua alma não esqueceu de uma só palavra que foi dita. E conforme a sua conduta no bem, no dia a dia, o que foi dito pelo teu anjo da guarda virá até você, através de intuições, inspirações e insights. Capítulo 28, queridos, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 81, é exatamente o capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E o capítulo 81 é a prece pelos obsedados. Então eu retirei somente, é um item um pouco longo, para nós não fazermos a leitura completa, eu retirei alguns itens para que a gente possa ler. Então Kardec nos diz: a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Mais abaixo, no outro parágrafo, Kardec nos diz: assim como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. Mais abaixo, Kardec nos diz: para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para o livrar do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Mas na maioria das vezes, na verdade, no mundo em que nós estamos vivendo, às vezes é necessário o auxílio externo, sim. Mais abaixo, Kardec nos diz: a obsessão é quase sempre a ação vingativa de um espírito, e na maioria das vezes tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. E ele termina esse item, então, o item 81, Kardec nos dizendo: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. Obsessão, então, é a ação persistente. Vamos falar hoje somente da obsessão mais normal que existe, que é exatamente a ação persistente negativa de um espírito desencarnado sobre o encarnado. Kardec vai nos dizer aqui que, na maioria das vezes, quase sempre é a ação vingativa de um espírito. E, na maioria das vezes, tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. Ou seja, se eu tenho um espírito que hoje ele me quer fazer mal, é porque, muito provavelmente, em uma vida anterior, ele foi a minha vítima e eu fui o algoz. Hoje, então, ele me acha na carne e ele vem, então, me obsediar.
ação persistente negativa, para se vingar de mim e me fazer mal. Nós vamos ver que Kardec vai falar sobre a prece, que é tão importante, e a alteração de conduta. Existe um outro caso de obsessão que não está aqui nesta questão de uma ação vingativa. Muitos seres humanos atraem para si obsessores devido aos seus vícios de toda a ordem. Seja o álcool, as drogas, o sexo desequilibrado, a maledicência vai atrair grande número de obsessores. Tudo que desequilibra o ser humano pode atrair para si, e em alguns casos é certo, não é somente um pode, mas é com certeza irá atrair para si obsessores. Então, uma pessoa que ela possui o vício do sexo, o vício do álcool, o vício das drogas, na verdade, ela não atrai espíritos que queiram se vingar, mas ela vai atrair espíritos que estejam naquele padrão vibratório, que é aqui embaixo. E isso incluímos a maledicência, conforme está no Livro dos Médiuns, no item 252. Então, se eu me coloco neste padrão vibratório, os espíritos que estão aqui neste padrão vibratório estarão comigo. Então, eles não querem me fazer mal. Eles só querem se utilizar de mim para absorver as energias negativas. Portanto, todo vício vai atrair para mim uma multidão de obsessores. Eles não nos querem mal, só querem usufruir conosco do vício. Quanto mais intrincado for o meu desequilíbrio, maiores serão os obsessores. Como nos diz Paulo, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Precisamos estar cientes disso, meus queridos. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. No entanto, é a nossa conduta que vai determinar qual tipo de testemunha estará me acompanhando. E nós vemos, então, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos atos, em nossos pensamentos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Portanto, é o meu padrão vibratório que vai determinar que tipo de amigos espirituais eu estou angariando para mim mesmo. Aqui Kardec fala uma coisa que eu falo muito nas minhas lives. A nossa alma, ela se alimenta de emoções, seja ela qual for. A nossa alma, ela não tem gerência sobre os tipos de emoções que nós, devido ao nosso livre-arbítrio, permitimos. Então, se eu vou ver um filme de terror, a minha alma vai se alimentar destas emoções. Se eu vejo 10 noticiários por dia, com todas as desgraças possíveis e imagináveis, a minha alma se alimenta daquelas emoções. Se eu vejo uma palestra espírita, a minha alma se alimenta daquelas emoções. Se eu vejo uma comédia romântica, a minha alma se alimenta daquelas emoções. Então, quanto mais eu alimentar a minha alma com boas emoções, mais fortalecida a minha alma estará. Que é o que ele diz. Precisa fortificar a alma. Mas somos nós, queridos, pelo nosso livre-arbítrio, que nós vamos, então, determinar o quanto que a minha alma está fortalecida ou não. Nós vamos ver que as questões da obsessão, elas podem degenerar até mesmo em questões graves para a nossa saúde física e mesmo para a nossa vida. É por isso que, em muitos casos, quando não é obsessão, uma obsessão simples, a pessoa por si mesma ela já não consegue se livrar dessa ação persistente. Então, muitas vezes, é necessário, sim, buscar uma casa espírita e fazer um trabalho de desobsessão. E hoje em dia, com a pandemia, muitas casas espíritas estão fazendo esse trabalho à distância. Então, nós entramos em contato com a casa espírita,
passamos geralmente pelo atendimento fraterno, e eles nos recomendam, então, determinado dia, determinada hora, às vezes estarmos mais tranquilos, mais reservados, para que, então, a irradiação, o tratamento de desobsessão à distância seja feito. É muito importante isso, e é muito importante nós não diminuirmos, subestimarmos as forças das sombras que muitas vezes estão ao nosso redor. Quanto mais eu adentro nas sombras, mais as sombras começam a tomar conta da minha própria existência. E isso é muito grave. E é por isso que em muitos casos, dependendo das questões, é necessário até mesmo o tratamento psiquiátrico, o tratamento terapêutico e o tratamento religioso. Devido a muitos vícios, por exemplo, muitos vícios, às vezes as pessoas adentram em vícios e elas já não conseguem mais sair por conta própria. No começo, as pessoas acreditam que elas têm o controle. Quando elas se dão conta, elas não controlam mais a sua vida. É por isso que é tão difícil se livrar de um vício, porque não é só uma questão de química cerebral. Existe o componente terapêutico, geralmente a baixa autoestima, a fuga de si mesmo, o não estar pronto a enfrentar os desafios da vida e, igualmente, o componente espiritual. Ou seja, às vezes eu quero sair de um determinado vício que eu me encontro, mas eu tenho comigo, às vezes, 10 espíritos que vão buscar vão buscar me direcionar os passos para eu, de novo, cair no vício. E é por isso que é tão importante. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, queridos, Lucas 22, 42, Lucas 22, 42 ou 22, 40, não, 22, 42. Jesus vai nos dizer: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Queridos, vamos entender uma coisa. Eu já narrei isso aqui tantas vezes, vou narrar mais uma vez, peço perdão para os que já ouviram muitas vezes. Em abril de 2017, eu estava passando por um desafio muito grande na minha vida. Estava sentado no sofá da minha sala. Quando chegou um espírito, virou para mim e falou assim: bebe para esquecer. Eu, naquele momento, me virei para o espírito, olhei para ele e eu disse o seguinte: você é novo aqui, né? Por quê? Porque eu não trago dentro de mim o problema do álcool. Eu não trago. Então, quando o espírito fala bebe para esquecer, se ele falasse para um alcoólatra ou alguém que está tentando se livrar do álcool, essa pessoa, ela ia receber e acolher esse conselho. E é por isso que Jesus nos diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Todos nós, queridos, possuímos um calcanhar de Aquiles. Todo ser humano possui uma fragilidade. E é exatamente nesta fragilidade a nossa tentação. Então, todos nós temos que estarmos vigilantes e atentos para o nosso calcanhar de Aquiles. Nós não precisamos estar atentos àquilo com o qual nós não temos nenhum problema, mas sim com as nossas fragilidades. Então, nós precisamos estar atentos onde nós falhamos, onde nós caímos, onde nós deixamos nos levar pelas nossas tentações, pelas nossas fragilidades. Vigilância e oração, queridos. Vigilância e oração. Então, estejamos atentos. Caso você veja que você não tem somente uma fragilidade, mas um vício, mantenha o seu corpo e a sua mente ocupados no bem. Não dê tempo para que a mente divague. Não dê tempo para que o corpo relaxe. Muitas vezes, exatamente nos momentos de relaxamento do corpo e da mente, que a sugestão inoportuna se faz presente e cria raízes. E o que ocorre? Quando um pensamento vem até mim para uma coisa que não é boa, se eu alimento esse pensamento, ele vai se enraizando e vai se fortalecendo dentro de mim. E aí depois, para tirar, queridos,
já se torna muito difícil. Então, e é claro, igualmente como eu sempre digo, quando nós estamos em um processo obsessivo, que seja por vingança de uma outra vida, a nossa conduta, mudança de conduta é necessária, preces e igualmente um tratamento de desobsessão. No entanto, precisamos entender nas nossas preces que nós precisamos então pedir perdão. Porque se existe alguém que vem até mim por um mal que eu fiz a ele em outra vida e ele agora quer se vingar, justo é que eu peça perdão pela minha conduta. Que bom que eu não lembro, que bom que você não se lembra, mas precisamos então pedir perdão. Sempre então vamos mostrar a Deus, ao Cristo, ao nosso anjo da guarda, a espiritualidade maior, o nosso esforço em nós nos tornarmos pessoas melhores. No capítulo 27 do Livro dos Espíritos, no item 22, vejam que aqui Kardec termina dizendo: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. E no capítulo 27, item 22, quase no final, um espírito vem nos dizer que a prece diária é o próprio cumprimento dos nossos deveres. Então, queridos, que a nossa conduta seja a nossa prece. Então, vamos estar sempre vigilantes. Às vezes, nós acreditamos que fazer uma coisinha à toa não tem problema, ninguém vai notar, ninguém vai saber. Como eu sempre digo, se nós tivéssemos o dom da vidência, por uma semana da nossa vida, todos nós iríamos nos corrigir. Todos nós iríamos nos corrigir e não voltaríamos. Vá, sempre que Jesus ele curava alguém, ele geralmente dizia uma das duas coisas. Vai porque a tua fé te curou. Ou ele dizia, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque, vejam, se eu adentro um tratamento psiquiátrico, terapêutico, um tratamento de desobsessão em uma casa espírita, mas eu não busco me melhorar, eu não quero sair daquele vício destruidor em que eu me encontro, como vai ser isso? Muitas vezes, em conversas com espíritos, eles nos dizem, não, nós não estamos fazendo nada, é ele que está aqui conosco. E é verdade, porque em vez da pessoa estar aqui, ela desce. Então, esses espíritos vivem aqui. Se eu desço, vigilância, queridos. Vigilância e oração. Deixa eu ver onde está o marcador aqui do Evangelho, que eu não sei onde está. Um momentinho. Está aqui o marcador. Onde? Pronto. Amanhã, lembrando que amanhã, na live de amanhã, nós iniciamos há 2 semanas o novo estudo de Hamed, o livro As Dores da Alma. Semana passada falamos sobre autopunição, autocrueldade. E amanhã tem a segunda parte do estudo sobre a crueldade. Às vezes que nós infligimos a nós mesmos, nós nos autopunimos, nós não nos permitimos ser felizes, nós nos autossabotamos. Falta de autoamor e de autoestima. A quem quiser, amanhã às 19 horas, estaremos todos juntos. E quinta, a nossa live sobre ansiedade. Nesse momento, então, queridos, convido a todos que se acomodem da melhor maneira possível. Seja sentado. Se puder ser deitado, ainda melhor, ainda melhor. Acomode-se. Na sua medida, nas suas possibilidades, a partir de agora, feche os olhos e não abra mais. E nas suas medidas, nas suas possibilidades, igualmente, a partir de agora, procure não mais movimentar o seu organismo.
E nesse instante, então, tome consciência do seu organismo. Tome consciência da sua cabeça. Tome consciência das suas costas, encostada na cadeira ou deitada. Tome consciência do seu tronco como um todo. Tome consciência, queridos, dos seus braços, das suas mãos, das suas pernas e dos seus pés. Neste momento, então, somente neste momento, sutilmente, o mais sutilmente que puder, mova os dedos dos pés, pare de movê-los e envie um comando mental. Relaxe. Faça uma respiração profunda e entregue-se a esse momento. Relaxe os dedos dos pés, relaxe a sola dos pés, relaxe os calcanhares, relaxe o peito dos pés, relaxe os seus tornozelos, relaxe as batatas da perna, relaxe os seus joelhos, relaxe a parte da frente das coxas, relaxe a parte de trás das coxas, relaxe os glúteos, relaxe toda a área genésica. Faça uma nova respiração profunda e vá se sentindo cada vez mais relaxado e em paz. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente toda a musculatura abdominal. Relaxe a região lombar, a base da sua coluna, e vá relaxando agora vértebra por vértebra de toda a sua coluna, desde a região lombar até a sua nuca. Relaxe completamente toda a sua coluna vertebral. Relaxe a musculatura das costas. Relaxe os músculos peitorais. Relaxe o seu músculo cardíaco. Relaxe o seu coração. Sinta o seu coração batendo mais leve, mais sereno, mais pacífico. Leve a sua atenção agora para a musculatura que vai do ombro até o pescoço, os trapézios. Relaxe a parte da frente dos seus ombros, a parte lateral dos seus ombros, a parte de trás dos seus ombros. Relaxe a musculatura da parte de trás dos seus braços, os tríceps. Relaxe a parte da frente dos seus braços, os bíceps. Relaxe os cotovelos. Relaxe os antebraços. Relaxe a palma das mãos.
Relaxe os dedos das mãos. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se ainda mais em paz. Leve a sua atenção agora para o seu pescoço. Relaxe a parte da frente do pescoço. Relaxe as partes laterais do seu pescoço. Relaxe mais uma vez a parte de trás do seu pescoço. Toda essa área da nuca. Relaxe ainda mais. Relaxe o seu queixo, seus lábios, sua mandíbula, sua língua. Relaxe as maçãs do rosto, o seu nariz. Relaxe os seus olhos, pálpebras, sobrancelhas. Relaxe completamente a sua testa, todo o couro cabeludo e as orelhas. Nesse momento, sinta a presença do seu anjo da guarda junto a ti. Sinta a presença da equipe espiritual do mais alto que o acompanha. Sinta a presença, meu querido, minha querida, do próprio Jesus ao seu lado. Nesse momento, então, a equipe espiritual que se encontra em seu lar vai iniciar a limpeza da sua casa, retirando todas as energias negativas que porventura foram acumuladas ao longo da semana. E eles iniciam então esta limpeza. Igualmente, neste mesmo momento, eles irão convidar com muita amorosidade, mas com a firmeza necessária, os espíritos que se encontrem na sua casa, mas que não tenham permissão para estar. E assim então, eles iniciam a limpeza, cômodo por cômodo, e nada passa despercebido a esta equipe. Atrás e embaixo dos móveis, atrás das portas, dentro dos armários e das gavetas, depósitos, nada escapa a esta equipe espiritual. Lembrando que cabe a nós mantermos, digamos assim, a saúde emocional do lar em que nós moramos. Neste momento, então, seu anjo da guarda e os espíritos que o acompanham iniciarão, então, o trabalho de passe individual. Primeiramente, o passe dispersivo, em que então serão dispersos de nossos organismos físicos e espirituais as energias negativas que, porventura, nós acumulamos em nós mesmos ao longo desta semana. Essas energias então vão sendo retiradas e elas vão sendo dispersadas no ar, na atmosfera. Todo o organismo vai sendo limpo, purificado, e igualmente neste mesmo momento, a equipe espiritual presta uma atenção mais especial, quem sabe, em algum processo de adoecimento que porventura trazemos no nosso corpo físico ou espiritual.
E aí então, essa limpeza é realizada, a asepsia, e mesmo, quem sabe, se for o caso, se já tiver chego o momento, quem sabe, a própria cura dessa moléstia, seja ela qual for. Em seguida, a espiritualidade inicia então o passe, a doação das energias benéficas e restauradoras que vem do mais alto, se junta junto com essa equipe, com as energias desta equipe espiritual, e essas energias então são doadas a cada um de nós. Energias boas, fortalecedoras, que trazem força, alegria, esperança, vitalidade e fé. Mais uma vez lembrando que cabe a nós a utilização destas energias e a não dispersão destas boas energias em coisas que não sejam boas, verdadeiras e úteis à nossa evolução espiritual. Essas energias então vão sendo doadas. Nossos centros de força recebem esta energia, todo o nosso organismo, e essa energia vai se espalhando, fortalecendo, vitalizando. Neste momento, faça então uma nova respiração profunda, permaneça de olhos fechados e mentalmente repita as afirmações que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como sou. Eu me aceito como sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas
preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus, me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Faça uma nova respiração profunda. Seja grato pela presença dos espíritos superiores na sua casa. Seja grato pela presença, ainda que seja de uma forma que não consigamos compreender. Sejamos gratos pela presença do próprio Cristo de Deus, nosso Mestre Jesus, conosco neste momento. E assim, queridos, mais uma vez, nos lembramos de nosso irmão Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Sejamos gratos por tudo, queridos. Sejamos gratos por tudo. E desta forma, então, mais uma vez nos lembramos do poema de nossa irmã Amélia Rodrigues, imortalizado por nosso irmão Divaldo Franco, o poema da gratidão, em que iremos aqui parafrasear. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pelas alegrias que possuímos, por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que vão no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho do almeiro, nas lágrimas doridas do mundo inteiro, na voz longínqua
do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim e ao próximo, conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me, sofrendo, daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, não cantam de noite, não cantam de dia. Eu suplico por eles, porque sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor, no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre, mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia, que caminham humildes e nobres, sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltarão a bailar, e as suas mãos em transportes sublimes, outros braços a afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura de amor, amor de pai e de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei, muito pelo contrário eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Neste momento, queridos, façamos uma prece e elevemos os nossos pensamentos a todos os irmãos em dificuldade neste momento. Lancemos neste momento um olhar amoroso, um apelo a Jesus em nossos irmãos tão desafortunados do Afeganistão. Querido Mestre Jesus, sabemos que tudo obedece a um desígnio e a uma permissão superior. Mas todos nós te rogamos neste momento, Senhor, ampara aqueles corações aflitos. Ampara aqueles, Senhor, que agora ficaram sem defesa, sem suporte e, quem sabe, até mesmo sem esperança. Leve o seu bálsamo, Senhor. Que Maria, sua mãe, mãe de todos nós, possa estar junto a cada criança, a cada mulher desafortunada, a cada homem, a cada vida. Que a tua luz, Mestre Jesus, o teu amor,
possa se fazer presente naquelas sombras tão densas em torno daquela área naquele momento. Ilumina, Senhor, aos dirigentes do planeta, para que o socorro possa se fazer presente não somente espiritual, mas igualmente, Senhor, humanitário. E assim então, queridos, com esta rogativa, lentamente, o mais lentamente que você puder, movimente os dedos dos pés, movimente os dedos das mãos, vá movimentando lentamente cada parte do seu organismo. Não abra os olhos ainda. No final, espreguiça. Se você estiver deitado, rola para um lado, role para o outro. E só então, queridos, abra os olhos. Gratidão imensa, queridos. Gratidão pela presença de cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Gratidão pela oportunidade que vocês dão ao seu próprio anjo da guarda de se fazer mais presente na sua casa. E como não pode deixar de ser, queridos, a paz de Jesus que existe em mim. Eu desejo e eu dedico agora, nesse momento, a cada um de vocês, queridos, muita paz, muita paz.